Olá, pessoal, graça e paz, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero contextualizar um versículo da palavra de Deus que está no livro, no Evangelho de João, capítulo 14 e versículos 1 e o 2, tá? Então, eu quero contextualizar com vocês. E dentro desse versículo, a gente também pode observar que nós temos aqui plural e singular. Então, eu quero explicar isso aqui para vocês, tá bom? Não vou dizer que essa é a forma corretíssima, mas eu apresento possibilidades de tradução, tá certo? Então, deixa eu só desligar aqui o celular, porque tá. Aí, agora ele só vai vibrar, não vai fazer barulho. Então, veja só, nesse capítulo 14 aqui, que Jesus está dizendo, pouco antes dele ter a morte de cruz, né, ele disse aos discípulos que não era para eles ficarem perturbados, ou disse, não se preocupem, né? Os seus corações estão preocupados, não se preocupem. Por quê? Vou para a casa do meu pai. Quando ele disse, vou para a casa do meu pai, os discípulos, eles não estavam entendendo ainda muito bem, claramente, o que Jesus estava querendo explicar, o que ele queria dizer, né? Eles não estavam entendendo o verdadeiro significado, o sentido daquela frase que Jesus disse. Então, quando Jesus falou, vou para a casa do meu pai, automaticamente os discípulos pensaram que ele ia para o templo em Jerusalém, mas não era isso, né? Então, é importante que nós, que somos tradutores, intérpretes de Libras, que nós possamos estudar, pesquisar, né? Porque nem sempre a gente tem os textos antes, né, de uma interpretação ou tradução nos cultos. Quando a gente recebe os textos, né, com os capítulos, versículos antes, fica fácil. Mas quando isso não é possível, quando não tem essa possibilidade, o que a gente faz? A gente precisa ter o hábito de estudar a palavra de Deus, que quando a pessoa, o pastor, ou o palestrante, né, o que for ensinar, começar a explicar, abrir um livro na palavra de Deus e começar a explicar, a gente já tem aquela noção, a gente já tem aquele conhecimento, né, e assim a gente consegue fazer uma tradução de forma bem tranquila. Então, por isso que é importante a pessoa que é intérprete se preparar antes, tá? Para poder ter aí uma tradução de forma clara e visual, tá certo? Então, deixa eu colocar o meu óculos aqui, eu quero ler do jeitinho que está aqui. Então, olha só, Jesus ele está ali confortando os discípulos, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu quero parar por aqui. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então veja só, onde é a casa do pai? Quando nós formos então traduzir na casa de meu pai. Então, olha, quando Jesus ele diz na casa de meu pai, então ele está se referindo ao céu. Então, olha, Jesus disse: "Na casa de meu pai há muitas moradas". Quando ele fala também há muitas moradas, é importante nós entendermos que essas moradas, né, é um lugar de vida eterna que o Senhor foi preparar para nós, né? Diga-se de passagem que já está preparada desde a fundação do mundo, né? Mas olha só, o que ele quis dizer? Para confortar os discípulos, não se preocupem, eu vou para o meu pai, eu vou para a casa do meu pai, preparar muitas moradas, ou preparar lugar de vida eterna, para que vocês estejam junto comigo eternamente. Entendeu? Então, é muito importante quando a gente começa a entender e o nosso pensamento, assim, abre, isso traz sentido, significado para nós.
né? Então, ficaria assim, ó, a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 14, versículo 1 até o 2. E o 2, gente, é a primeira parte, tá? Então, olha só. Então, Jesus, ele disse aos discípulos. Então, olha, discípulos, a gente deixa eles aqui. Gente, eu gosto de fazer essa contextualização e já colocar os personagens nos lugares, porque muitas vezes vai fazer a interpretação e coloca tudo aqui assim na frente, fica aquele monte de gente tudo aqui e fica tudo embolado visualmente. Então, olha só, vamos colocar os discípulos e aqui, ó, Jesus. Então, Jesus disse aos discípulos, né? Então, aqui nós vamos colocar o céu. Então, olha, fica muito claro quando a gente estuda antes, né? E a gente prepara o lugar, o espaço, né? Para que todos os personagens fiquem certinho e fica claro de forma visual. Então, olha só. Então, nós vamos colocar aqui os discípulos, aqui nós vamos colocar Jesus, tá? E nós vamos colocar o céu, e aqui na frente nós vamos colocar os lugares de vida eterna. Então, vamos lá? Então, olha aqui, ó. Discípulos. Jesus disse: céu, vou, Pai. Lugar, preparar. Viu? Não fica difícil quando a gente faz dessa forma. Aí, se alguém está vendo aqui pela primeira vez, falar, nossa, mas parece que está tudo desorganizado, né? Mas uma coisa importante a gente entender, que a estrutura gramatical da língua portuguesa é essa daqui, ó. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Essa é a estrutura da língua portuguesa, que eu ouço de forma natural, tranquila. Na língua de sinais, parece que está tudo bagunçado, mas não é. São estruturas gramaticais diferentes, porque a língua de sinais, que é a Libras, né, ou as línguas de sinais, né, elas são compreendidas de forma visual, né? Porque se eu for fazer uma tradução do jeitinho que está aqui, na estrutura da língua portuguesa, aí vai ficar errado, né? Vai faltar ali uma comunicação, uma compreensão e entendimento. Mas quando eu sinalizo de forma clara, visual, fica fácil de entender, tá? Então ficaria assim, olha só, agora eu não vou verbalizar, tá? Eu só vou sinalizar. Então ficaria assim, ó. Viu que interessante? Então fica assim, ó. Os discípulos, né? Como eu expliquei para vocês, discípulos a gente deixa aqui. Esse personagem aqui é Jesus, então ele disse para os discípulos, né? A gente coloca o céu. Então olha só, entendeu? Então fica assim, ó, não se turbe o vosso coração, ou seja, nenhum se turbe o vosso coração, eu não disse, né? Então vamos colocar aqui, os discípulos, Jesus disse. Entendeu? Então, Jesus disse aos discípulos, não se turbe o vosso coração. Deixa eu falar aqui, ó, vamos verbalizar e sinalizar ao mesmo tempo, né? Então, Jesus disse aos seus discípulos, né? Não se turbe o vosso coração, né? E crê em Deus, ó, crê em Deus e também em mim, né? Porque na casa do meu pai há muitas moradas, e ele disse que ia, né, preparar lugar para todos. Quando eu faço aqui vida eterna, porque esse preparar lugar para todos é vida eterna, é estar junto com o Senhor Jesus para sempre. Amém? Então, se você gostou dessa forma que eu te expliquei, escreve aqui para mim. Outros versículos também, se você tiver interesse e quiser aprender, escreve aqui que eu quero te ensinar. E também quero pedir para você, deixa o seu likezinho aí, tá? Ativa o sininho, compartilha com outras pessoas, né? Outros intérpretes
que estão, às vezes, começando, ou os que já estão atuando, né, em ministério com surdos nas igrejas. Então, eu quero pedir para você, compartilha, dá o seu like, ativa o sininho, que sempre que a gente postar um vídeo, aí o YouTube, oh, a língua enrolou, YouTube entende que o conteúdo é relevante e vai, então, compartilhar com outras pessoas, tá bom? Então, um beijo para você, Deus te abençoe e, ó, não se preocupe, porque Jesus, ele voltará, né, e vai nos levar para o céu para que nós possamos viver eternamente juntos, todos juntos, com o Senhor lá na glória. Amém? Então, um beijo no seu coração e Deus te abençoe.